O vídeo dessa semana tem como fundo o bloquinho de carnaval que está acontecendo aqui perto da minha casa. Eu fechei as janelas, mas eu acho que não vai ser o suficiente. Se você ouvir aí um fundo musical, saiba que é o bloquinho. Já teve show da Mulher Açaí, já teve karaokê de bêbado cantando Evidências. Enfim, e vamos que vamos. Eu queria falar sobre uma coincidência que teve essa semana, que eu achei muito bacana, muito elucidativa para mim. Que foi o seguinte, teve um dia que o Martin, me desculpa, eu não sei como fala o seu nome, me disse o seguinte, entre outras coisas, ele me falou assim, se eu passar raiva, eu também me sinto mais cansado. Nessa situação, ele quis dizer de burnout, é comum? E eu vou ser muito sincera, eu nunca tinha pensado especificamente sobre isso. Só que olha só a coincidência, ele me fez essa pergunta não só no dia, mas na hora em que eu estava tentando entender por que eu estava me sentindo tão mais cansada naquele dia. E aí, a pergunta dele foi a luzinha que faltava acender para eu entender a situação. Então, no meu caso, aconteceu o seguinte, eu mudei faz menos de 2 meses e quando a gente muda, a gente sempre tem uma coisa ou outra que a gente precisa ficar acertando, coisas pequenininhas que você precisa fazer ou contratar alguém para fazer, serviços em geral, enfim. Eu tive muito problema com questões relacionadas ao vidro depois que eu mudei pra cá. Teve porta de vidro que foi instalada, mal instalada, que me cortou. Teve gente que veio fazer serviço, quebrou o vidro, não me falou, e aí eu fiquei pisando no vidro porque o cara não me avisou e, portanto, eu não sabia que tinha caco de vidro. Teve janela que estourou na chuva, foi vidro pra todo lado. Enfim, eu passei basicamente 1 mês varrendo caco, pisando em caco, pegando caco de vidro dos lugares. E foi uma coisa bem chata, porque, poxa, vidro além de tudo, ainda por cima a gente se corta. E aí, o último serviço que precisava ser feito para eu falar, ok, agora a casa tá arrumadinha, foi um cidadão que eu pedi para vir aqui para arrumar os rolamentos das janelas mais velhas, porque é um prédio antigo, então tem janela que você vai fechar, ela trava ou não abre, enfim. Ele veio trocar esses rolamentos. Eu chamei 3 pessoas que vieram aqui, viram o serviço, conversaram comigo, me deram um orçamento e eu acabei escolhendo esse cara e fiquei segura quando eu escolhi, porque ele me pareceu realmente que ele sabia o que ele estava fazendo e o preço dele era bem bacana. Só que chegou aqui, eu vi que ele tem uma atitude que atrapalha o conhecimento que ele tem, a experiência que ele tem, e que faz com que ele seja arrogante. Então, metade do serviço acabou sendo mal feita porque ele não podia admitir ou deixar transparecer que ele precisava pensar numa solução para aquilo. Ele queria resolver e aí no final das contas, resumindo muito, além dele ficar aqui em casa quase 3 horas, o que me deixa exausta, porque não é que eu tô sentada e o cara tá trabalhando, né? Você precisa ficar atento. Teve uma hora que ele foi virar uma sacola de parafuso, de prego, de ferramenta em cima de um piso que risca. Aí, peraí, deixa eu pegar um pano, aí pega, tira, vai, agora é ali, agora ele pede pra segurar. É uma coisa que você vai acompanhando e que numa situação normal de saúde a gente não sente, mas quando a gente tá com a energia baixa, é um negócio que cansa bastante a gente. E além desse cansaço normal que aconteceu com todo mundo que veio fazer serviço que durou mais do que 20 minutos aqui em casa, eu fiquei puta, mas eu fiquei tão puta com esse homem, porque por causa dessa arrogância dele, ele acabou quebrando o vidro que tem aqui na minha sala. E a janela da sala é praticamente uma parede inteira. Então ele quebrar um vidro pode significar eu ter que trocar todos os vidros dessa janela. Saberemos em alguns dias. E eu fiquei realmente com muita raiva desse homem. Por conta dele ter quebrado por ser arrogante, por conta de eu não estar mais esperando ter mais um problema com o vidro, mais uma despesa, mais um serviço que eu preciso procurar, orçar, arriscar e etc. E porque ele ainda por cima falou pra mim, já tava. Gente, fez um furo, tem um pedaço que tá sem vidro, tem um furinho, quando chove entra água. Como é que isso poderia estar já quebrado e nem eu e nem ele termos percebido isso? Né? Enfim, foi mais a atitude do que o fato, mas juntou tudo. E juntou também com a TPM, que não me ajuda em absolutamente nada. Juntou também
com uma fase baixa do REAC. REAC é a tecnologia que o meu médico utiliza como base do tratamento dele, né, além da medicação ortomolecular e tal, e que à medida você faz as aplicações e você fica em observação uns 4 meses. Nesses 4 meses você pode ou não ter uns períodos de 2, 3 dias que você meio que fica mal, é como se os seus sintomas explodissem, tava melhorando e piora. Então não só tem o fato do o tratamento do burnout fazer com que a gente piore, melhore, aí dá uma piorada, dá uma melhorada, não é uma coisa linear. Você tem esses períodos de 2, 3 dias que eu chamo de REAC fazendo palhaçada. Então o REAC começou a fazer palhaçada, eu fiquei puta da vida com esse homem, eu fiquei exausta porque ele tava fazendo o serviço, eu tô na TPM. E aí eu tava percebendo tudo isso, menos a questão da raiva. Eu tava percebendo que eu tava cansada, eu percebi que talvez fosse dia de palhaçada do REAC, por isso eu tava com mais sintomas, eu sei que eu tô na TPM porque eu controlo, mas tava pra mim faltando uma pecinha pra fazer sentido porque que eu estava tão mal quando, um pouquinho depois que o homem foi embora, que é aquela hora que você dá aquela relaxada, né? E quando o Martin, me perguntou se sentir raiva deixa a gente mais cansado, a pecinha que tava faltando encaixou. Falei, tá aí. Fiquei tão puta com esse homem que no final das contas isso acaba interferindo. E se você for pensar, então sim, é comum. A raiva faz com que a gente se sinta mais cansado. E por quê? E aí quando você pensa nisso, é uma coisa que fica muito clara. Uma coisa que faz bastante sentido pra mim. Quando a gente chega no burnout, o nosso corpo, a gente chegou no burnout porque o nosso corpo foi empurrado muito além do limite. Então, ele passou tanto do limite que ele precisou desligar ali uma chave geral do nosso cérebro para ele poder sobreviver, né? Para o corpo conseguir sobreviver. Então, nós estamos na recuperação de um burnout lidando com um sistema que está muito sobrecarregado. A gente vem de sobrecarga de trabalho, de sobrecarga emocional, esgotamento físico. Isso tudo sobrecarrega o sistema e é por isso que ele parou de funcionar. E a gente precisa agora fazer um tratamento, fazer o que chamam, né, em religião de reforma íntima, para que a gente possa parar de gerar tanto estresse para o nosso corpo. E eu vivo dizendo aqui, enquanto a gente não para de gerar tanto estresse para o nosso corpo, enquanto a gente não sai debaixo da fonte de estresse que deixou a gente doente, a gente nunca vai conseguir sarar. E a raiva, passar raiva, é sobrecarregar o sistema. Assim como comer açúcar, consumir cafeína, beber álcool, também sobrecarrega o sistema, porque todos eles são estimulantes. Então o seu corpo já está sobrecarregado, o seu corpo já está super acelerado. É por isso que você está doente. E aí você vai, come açúcar, toma álcool, consome cafeína, você está sobrecarregando um sistema que está dando pane por estar sobrecarregado. Quando você sente raiva, é a mesma coisa, porque pensa comigo, quando a gente fica com raiva? A gente fica com raiva quando a gente acha que alguma coisa deve acontecer na nossa vida. Quando a gente acha que está no controle, olha a ligação também com o vídeo da semana passada. Não existe coincidências, viu? Eu tô cada vez mais convencida disso. A gente, quando espera que a vida entregue pra gente uma coisa que a gente acha que é boa pra gente, que a gente acha que a gente merece, que a gente acha que deve acontecer por qualquer motivo. Quando a gente não tem isso, a gente fica com raiva. A gente estressa. Já tem um vídeo aqui, se eu achar eu coloco aqui em cima, eu não tenho certeza se eu vou me lembrar o nome dele, mas em que eu falo justamente que o estresse nada mais é do que uma imaturidade nossa. O estresse é a gente esperar que a vida dê pra gente o que a gente acha que deve receber da vida, e quando isso não é entregue, quando isso não acontece, quando a gente tem frustrado as nossas expectativas, a gente se sente a maior vítima do mundo. A gente se irrita, a gente fica com raiva, a gente se deprime, a gente fica puto e a gente estressa. A gente acha que tem controle, a gente acha que sabe o que é melhor para a nossa vida. E a gente tem uma expectativa de conseguir aquilo, ou a gente se esforça com o único objetivo de conseguir aquilo. E quando por qualquer motivo aquilo não é conquistado, a gente não pensa, puxa, vai ver, era melhor de outro jeito, puxa, então deixa eu achar uma outra saída. A gente fica puta e fala, comigo é sempre essa bosta, gente. Eu fico aqui me esforçando, fico me matando, olha tudo que eu passei pra chegar aqui, pum, dá uma merda.
Ah, vai se fuder. É assim que a gente pensa. Isso é o quê? Estresse. Portanto, quando você passa raiva, você está sobrecarregando um sistema que está dando pane por excesso de sobrecarga, assim como quando você consome açúcar. Tá vendo como tudo vai se amarrando? Na verdade, quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente pergunta, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente vai entendendo o burnout como sendo uma coisa que não é complicada. Ele é complicado da gente vencer por conta da profundidade das mudanças que a gente precisa fazer no nosso jeito de ser, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de se comportar, para que a gente gere menos estresse para a nossa vida. E isso não é nada fácil e nem rápido e dói pra caramba, e é por isso que a recuperação do burnout é complicada, é lenta, exige paciência, exige força da gente, né? Mas o entendimento do que aconteceu com o corpo, do que acontece com a gente, não é complexo. É uma coisa simples. O complexo é a gente descobrir como aplicar na prática as conclusões que a gente chega quando pensa na teoria sobre o que está acontecendo no nosso corpo. Então, sim, passar raiva faz com que a gente fique mais cansado, porque nós estamos sobrecarregando o corpo que está dando pane por sobrecarga. Logo, a gente acentua os sintomas. E esse é mais um motivo do porquê a terapia é tão fundamental no tratamento de um burnout. Porque a gente precisa aprender a lidar com as coisas de uma forma menos infantil. Em que quando a gente não consegue o que acha que deveria ter, a gente consegue ter mais jogo de cintura, a gente consegue entender porquês, a gente consegue perceber que se aquele caminho não deu certo, tem outros. E talvez aquele não fosse o caminho mais apropriado pra gente, ou pelo menos nesse momento. Entende? Agora, o tratamento médico ortomolecular também vai ajudar nisso, porque quando o corpo está dando pane por sobrecarga, ele começa a funcionar num modo de defesa, num modo de segurança, que faz com que a gente se irrite mais, se deprima mais, fique com mais raiva, porque a gente tem mais dificuldade em gerenciar essas emoções. Porque o nosso corpo está funcionando errado, e à medida em que o tratamento vai andando e o médico vai conseguindo reequilibrar o nosso sistema, as nossas reações vão ficando menos disparatadas. Então é isso, eu achei uma coincidência que não é coincidência, com certeza, muito bacana, porque ela faz parte da linha de raciocínio que eu estava estabelecendo nos últimos vídeos. Ela me resolveu uma dúvida que eu não estava conseguindo entender de um dia em que eu fiquei com mais sintomas, fiquei mais cansada e não tinha me dado conta dessa questão da raiva. Eu nunca tinha parado para olhar isso diretamente, nunca tinha pensado nisso especificamente, e para mim é mais uma pecinha que encaixa. Então eu queria agradecer ao Martin ou Martin e pedir desculpa novamente por eu não saber como se pronuncia o seu nome direito, e dizer que todas as vezes que vocês mandam perguntas, comentários, enfim, nas redes sociais ali, nos meus inbox, nos próprios comentários, no meu e-mail, tudo isso também me ajuda, porque me ajuda a raciocinar sobre isso. Esses vídeos que eu faço aqui não são uma super atitude altruísta minha, vou ajudar a humanidade, porque ajuda, do mesmo jeito que ajuda vocês, ajuda a mim também. Porque cada vez que eu penso, pô, vou falar sobre isso, venho aqui, ligo a câmera e saio falando e organizando meu raciocínio enquanto eu vou falando, eu vou às vezes pensando em coisas que eu não tinha pensado ainda. Eu vou entendendo mais rápido algumas coisas porque eu tô olhando para elas. Eu acabo levando essas coisas que eu acabei entendendo mais rápido para terapia. E uma vez na terapia eu penso de uma outra forma, e daí venho para cá e falo de um outro jeito e penso outra coisa. Então isso eu vou alimentando, não só fazendo provocações e alimentando com informações e insights meus para vocês, como tudo isso tá trazendo benefício para mim também. Então comentem, mandem mensagens. Eu, além de achar legal o feedback, porque tem, claro, uma intenção de ajudar as pessoas, fazer com que eu possa falar para as pessoas o que não falaram para mim e eu gostaria que tivessem falado 3 anos, 4 anos atrás, porque teria me resolvido muito a vida. Também tem essa questão de me ajudar a pensar sobre esse 1 milhão de coisas que vem na nossa cabeça e nas nossas observações quando a gente está numa situação de burnout. Então fica aqui meu agradecimento para todo mundo.